Olá, sobreviventes dessa transformação de quarta, que tem esse fetiche de ter senso comum. Bem-vindos a mais um episódio a esta nada humilde videocoluna, que nesse caso é o mesmo que esse balanço dos danos. Hoje estamos sendo testemunhas em tempo real de como desmorona a suposta moralidade pública que nos venderam. Que surpresa, quem diria? Claro que nós. Não há dúvida de que a política mexicana está cada vez mais parecida com uma temporada de A Rosa de Guadalupe, mais escrita por Kafka. Preparem-se para essa viagem alucinante ao coração da pureza morenista, que curiosamente cheira a corrupção desenfreada. Vamos nessa. 7 anos. Já se passaram 7 longos anos desde aquele distante 2018, quando nos prometeram que a corrupção seria varrida como as escadas, de cima para baixo. Veja só, eles estavam certos. A sujeira subiu tanto que já chega ao pescoço e agora estão se afogando. Hoje, não preciso que acreditem em mim. Não precisam ouvir a máfia do jornalismo, nem Loretti, nem Asrak, nem este humilde servidor que sempre disse que isso terminaria mal, não é mesmo, senhores? Hoje, as melhores testemunhas de acusação são eles mesmos. Os puristas da honestidade, valentes, do não roubar, não mentir, não trair, decidiram tirar a máscara. E adivinhem? Surpresa! A 4T não era um movimento de redenção nacional, mas um ninho de corrupção, corruptos, mentirosos, hipócritas e ladrões. O mais curioso é que estão se devorando entre si. Scherer, magoado ou talvez simplesmente enojado de dividir o butim? Como temos visto, ele lançou uma bomba que deixaria qualquer vilão de filme pálido. Acusa Ramírez Cuevas de se financiar através do crime organizado, mas não com qualquer criminoso, e sim através de Sérgio Cárdenas. Acontece que não é um lugar de redenção, mas sim um ninho de corrupção de dinheiro. Um fundo que supostamente López Obrador encarregou pessoalmente e publicamente para os trabalhadores demitidos do Sindicato Mexicano de Eletricistas. E onde foi parar esse dinheiro? Segundo a acusação, foi direto para as campanhas políticas de Américo Villarreal? Acontece que não. Quando alguém resolve perguntar sobre o paradeiro de modestos 27 bilhões de pesos, a resposta não vem em um arquivo de Excel, nem em um extrato bancário, muito menos em uma auditoria. Surpresa? Acontece que não. Um ninho de corrupção, ações de extorsão. Enquanto aplaudia o irmão do ex-presidente. Digo isso porque, segundo suas próprias palavras, naquela época já estava claro para ele que era um traficante corrupto. Jesus optou por algo muito mais sublime, nos presenteou com um manifesto de fé. Será que ele mostra os recibos, apresenta os comprovantes das transferências? Claro que não, isso seria muito vulgar. Ele responde com ideologia. Ele escreveu um texto digno de ser emoldurado e colocado na parede do escritório da Presichacha. Cada parágrafo é uma joia do catecismo obradorista, onde não se contestam dados. Será que se justifica a sujeira? A carta de Ramírez Cuevas não é um documento jurídico, mas um solilóquio dirigido a uma base que já não precisa de provas, mas sim de confirmação de seus dogmas. Com uma solenidade que até o Papa Jesus invejaria, ele afirma em seu texto: "Não plantei perguntas nem respostas. Para com isso, Xuxo, alguém dá um Oscar para essa atuação." Em segundo lugar, semear respostas é impossível, porque para isso é preciso coerência, mas o primeiro, o de semear perguntas. Isso tem sido o seu esporte nacional há anos? Se não, perguntem ao imbecil do Lorde Molécula ou ao idiota Poncho Gutierrez, entre outros da Mezuelas. Lá a gente via ele coordenando sua tropa de repórteres adestrados, que como focas de circo serviam de figurantes no salão tesouraria. Para que o grande líder pudesse brilhar, Jesus não plantava perguntas, plantava cenários, encenações e distrações, enquanto, por baixo dos panos, Scherer diz que coisas muito menos espirituais estavam sendo tramadas. A proclama atinge seu clímax em um tom confessional, digno de um mártir da democracia. Confesso que sempre lutei por um mundo melhor, confesso que sou uma pessoa de esquerda, que trabalhou com amor à pátria. Bravo! Fechem os inquéritos, parem as rotativas, se Jesus tem amor à pátria. Os 27 bilhões certamente se transformaram em borboletas e voaram em direção à justiça social.
Aqui a questão não é se declarar virtuoso, a questão é a soberba de acreditar que a virtude autoproclamada te isenta de prestar contas. No ecossistema de Ramírez Cuevas, pertencer ao movimento te concede uma espécie de blindagem celestial. Se você é de esquerda e diz amar a pátria, qualquer suspeita de corrupção é, por definição, metafísica, uma calúnia da reação conservadora. A santidade é por decreto? Exatamente o que o velho lhes ensinou? Pernas mijadas. Mas aqui vem a parte mais saborosa, não percam o detalhe de vista. Isso não é um ataque do PRIAN, nem dos conservadores, nem dos entreguistas, isso é uma briga de alcova no coração do poder. Júlio Scherer Ibarra era o homem das chaves, aquele que conhecia cada passagem oculta da estrutura legal do regime, que seja ele quem atire os dardos. Transforma esse episódio em uma guerra civil de dossiês e diante da frieza de um dossiê que fala de bilhões de pesos. Um manifesto de fé redigido com pieguice revolucionária acaba sendo, para dizer o mínimo, menos patético. Razão suficiente para desencadear o festim dos ódios de todos contra todos, porque isso não é uma briga de dois, isso é uma batalha campal. A unidade do Morena é tão real quanto a rifa do avião presidencial. Basta olhar para o belo panorama. O insuportável Gerardo Fernandes Noronha pedindo prisão para Scherer. A mãe do Chuck, Laida Sansores, puxando os cabelos com Ricardo Monreal, Monreal brigando até com o próprio irmão, e no meio desse caos, Cláudia Sheinbaum. Contra todos, chega, vendo os pratos voarem, tentando manter à tona um barco que já faz bastante tempo está afundando por todos os lados. O mais cínico de toda essa história é o timing, o momento perfeito. Estou me referindo a Scherer e a Jesus Ramírez. Eles não se importam em causar essa crise? Bem agora, quando Sheinbaum talvez esteja enfrentando os problemas mais fedidos que pode ter durante seu mandato, está chovendo merda pra cima dela, como tempestade de agosto. Entre a obediência a Trump e tentar desviar dos golpes contra a alta cúpula da máfia morenista, assim como contra seu chefe, o jumento Marcos Pano. A dona não vê mais sua força, mas sim a intensidade. Como se não bastasse, esses caras nem ligaram, como dizem lá na minha terra. Preferiram lavar a roupa suja em público, roupa suja de sangue, gasolina roubada e dinheiro público, antes de manter as aparências. Era questão de tempo. E sabe de uma coisa? Isso é só o começo. Esperem até o dia 27 e isso vai ficar ainda melhor, tá aí para vocês verem. Aqueles que iam ser diferentes acabaram se mostrando especialistas. Mas no canibalismo político, a gente avisou desde o primeiro dia, em 2018, o poder sem escrúpulos acaba devorando a si mesmo. Muitos nos chamaram de exagerados, oportunistas, entre outros tantos adjetivos. E agora, o que dizem? Temos a honestidade corajosa em todo o seu esplendor, uma verdadeira joia da política nacional, onde os heróis são os vilões e os vilões. Bem, esses ainda são os mesmos de sempre. O que vemos não é um debate político de alto nível, mas o colapso de uma narrativa que já não consegue esconder seu fracasso com adjetivos ou mentiras. Mas enfim, é assim que as coisas são, neste país onde a corrupção não é punida, só se purifica com uma confissão de amor à pátria. Obrigado por me acompanhar neste tour pelo esgoto de La Quarta. Não se esqueçam de compartilhar, se inscrever e, acima de tudo, não se deixem enganar pelos cantos de sereia, daqueles que hoje são acusados daquilo que nós sempre soubemos que eles eram. E vocês o que acham? Vocês acham que o amor à pátria paga as contas ou já vamos logo sentar e esperar o próximo milagre da multiplicação dos outros dados? Deixem aí nos comentários, a gente se vê na segunda-feira, se ainda sobrar algum país até lá. Excelente fim de semana! Lembre-se que você pode fazer suas doações via PayPal, encontre as informações respectivas na caixa de comentários. Graças a você, este canal continua ativo. Muito importante se inscrever, dar like e apertar o sininho para receber notificações sempre que houver conteúdo novo. Obrigado!